Oi, turma. Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje vamos ter uma aula conjunta. Eu aqui no presencial e Pedro em alguns dos slides que a gente vai apresentar. A aula é de Pedro, mas não deu, a chuva não permitiu que ele chegasse aqui. Bom, bem-vindo ao nosso canal. Nossas aulas, vocês sabem, são digitais, então está ao vivo agora. Mas você pode assistir tanto no aplicativo quanto no YouTube depois. Então, aí você pode assistir através do computador ou do seu celular. O aplicativo, gente, tem um QR Code que eles vão colocar aqui agora, que vocês podem baixar agora. Mas se não der tempo de pegar, porque eu, por exemplo, quase nunca consigo. Se não der tempo, vai lá nas lojas do aplicativo, do teu telefone, e baixa o aplicativo Educa Recife. Por que é importante? O aplicativo você pode falar aqui no chat com... Hoje, Nádia está me acompanhando. Oi, Nádia. Olá, pessoal. Bom dia. E aí, todo mundo preparado para essa aula? Vamos lá? Professora Tânia está substituindo o professor Vitor. Bora lá? Pois é, uma aula diferente. 3 professores de matemática, né? Porque Nádia também é professora de matemática. Olha, não se esqueçam de se inscrever no YouTube. E por que é importante o aplicativo do Educa Recife? Você, que é aluno da Rede Municipal do Recife, quando você está estudando através do Educa Recife, o que é que acontece? Você não gasta seus dados, tá? Os dados é da prefeitura. Então, é uma boa você baixar. Além do que, você vai poder interagir no chat ao vivo, nas aulas ao vivo, ou com seu professor, ou depois... Lá no chat sempre tem um fórum para a gente discutir as coisas. Vamos lá? Bem, vamos recapitular, né? Pedro falou para mim que a aula era de números racionais. Ora, mas o que é os números racionais? Professora, a senhora não botou número não, botou uma reta, um negócio de uma semi-reta e um segmento de reta. Pois é, porque o número, ele não precisa da reta. Mas ela é um instrumento, ela é, na verdade, é um elemento matemático importante. Veja, não esqueça, a reta, ela vai até o infinito positivo ou o infinito negativo. Por quê? Porque o positivo, quando você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você chegar a 1.425.084, acabou? Não, eu posso somar 1. Fica 1.485.085. E eu sempre posso somar 1. Então, deste jeito, eu vou para o infinito positivo. O que é que eu contei? Eu contei os números naturais. A gente vai ver daqui a pouquinho. Se for para o infinito negativo, a gente está nos números inteiros. Por que negativo? Vamos supor, há muito tempo atrás, né, na minha época, não sei se na época de vocês ainda tem, a conta na caderneta vai comprar na venda de seu Bill ou de quem quer que seja. Eu falei seu Bill porque lá no interior que eu morava, tinha uma venda de seu Bill e tinha uma caderneta. Aí você ia lá, pegava as coisas e anotava ali. Eu estava devendo. Se eu estava devendo, eu não tinha dinheiro, então não é uma coisa positiva, é negativa. Então é menos lá a continha lá, que eu não me lembro mais nem quanto eram as coisas naquela época. Bom, além da reta, nós temos a semi-reta. Gente, a gente vai usar reta e semi-reta tanto na parte de álgebra quanto na parte de geometria, principalmente na parte de geometria. Olha, importante, a semi-reta, esta aí em particular, está indo para o infinito positivo. Podia ser uma semi-reta que fosse para o infinito negativo, não tem diferença. Mas a coisa mais importante é que ela tem um início. Aonde é o início? Bom, aí vai depender do teu problema. E eu tenho o segmento de reta, que é o que eu mais uso, né? Então, o segmento de reta eu tenho um início e tenho um final. Qualquer um. Bom, para que eu disse isso?
reta numérica. Eu estou usando a reta, gente, para ajudar a gente a falar sobre os diversos conjuntos numéricos, tá? Porque tem gente que diz, conjunto, tem que decorar. Tem que decorar não, matemática tem que decorar não. Então, na minha reta numérica, veja que eu comecei no 0 aqui. Mas eu poderia começar em qualquer número, tá? Aí eu coloquei o 1, 2, o 3... E coloquei entre o 0 e o 1, dividi no meio, olha o amarelinho aí, e coloquei que está dividido por um pedacinho, 1 dividido por 2. Então, eu tenho 1, 2, então a divisão é por 2. Este número que está aqui são os números racionais. Veja, são todos os números que estão entre dois números inteiros. Ali você tem infinitos números racionais. Engasguei. Isso de rosa aqui embaixo, professora, é uma reguinha, como a gente tem. Veja que eu coloquei os números inteiros de 0 a 6, e entre o número inteiro, qualquer um, pega o 3 e o 4, tem uns tracinhos. Esses tracinhos é a indicação dos números racionais. Se você olhar direitinho, está dividido em quantos? Pode aumentar para eles contarem, por favor. Então, está dividido em quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu pegar qualquer tracinho desse, se eu pegar o primeiro perto do 3, eu vou ter um número racional dividido em 5. Por quê? Porque minha unidade do inteiro está dividida em 5 pedacinhos. Então, neste caso aqui, nesse primeiro, eu dividi em 2, aqui eu dividi em 5, no rosa, e na maioria das réguas nossas, ela é dividida em 10, porque sistema de numeração decimal, 10, pode usar os dedos. Então, aqui, relembrando os números naturais, vai de 0, 3 pontinhos, o que é isso? Reticências. Quer dizer que continua, gente. Eu posso sempre somar 1. Contagem no dedo, não tem problema. E aqui os números racionais. Eita, professora, nem colocou os números inteiros. Espera aí, que vai começar os slides de Pedro, vai fazer uma revisão de números inteiros também. Mas é porque nosso foco é os números racionais. Aí eu passei do mais simples para outro que também é simples. Fração é simples, gente. Vocês vão ver como é simples. O que é isso aqui amarelinho? Uma trena. A gente vai medir. Olha ali, tirando a medida da cintura da moça, tá? Ali, essa explicação do pretinho, que está aqui com a seta, está dizendo que eu não estou começando no 0, estou começando no outro. Aí eu posso medir sem começar do 0? Pode. O que vai acontecer é que você vai ter que tirar do 0 até ali. Então, você vai pegar o valor final que eu tenho, e tirar da onde eu comecei. Por quê? Porque aí eu tenho a medida dessa cinturinha assim, ó. Legal. Vamos embora. Aí, o professor Pedro deixou um exemplo, e eu trouxe, claro, né? De olho no exemplo. Está falando em quê? Banco Real... Real mais. É o Banco de Pedro. Pedro agora criou esse banco. Então, é o Banco de Pedro, né, Nádia? Com certeza. Então, vamos lá. Isso aqui é um extrato. O que é que ele fez? O saldo. O que significa saldo na matemática? Aqui o saldo quer dizer quanto é que eu tenho. E ali ele tem a parte positiva. Sacou quanto? Sacou 3.000. Ora... Se eu tinha 5.000 e saquei 3.000, então 5 menos 2, 5 menos 3, opa, ó o erro. 5 menos 3 dá 2. Mas ele ainda depositou 1.000, tá aí, ó. Então, 2 mais 1, 3. 3 o quê? 1.000, porque eu estou falando da milhar. Tá? Aí, nesse exemplo, está trabalhando a milhar, então eu posso usar só a unidade de milhar, já que não tem nenhum número quebradinho. E ele sacou quanto? Sacou 4.000. O que é que aconteceu? O saldo ficou negativo. Se você observar, ele colocou um sinalzinho menos aqui.
na frente do símbolo do dinheiro, né, do real, botou um menos 1.000. Ora, e aí ele sacou 6.000. Vou ficar com menos, eu já estava devendo 1.000. E ainda gastei mais 6.000. O que aconteceu? Haja débito. Aumentou o débito, né? Então ficou mais negativo ainda, ficou menos 7.000. Aí o que foi que ele fez? Ele ganhou 10.000. Esses números estão meio exagerados, né? É meio difícil a gente ganhar assim 10.000, mas é isso, a matemática dá os números pequenininhos e os números grandes. Esses números, eles é para facilitar vocês compreenderem, certo? As contas, né? Isso aqui não é basicamente real, é para facilitar você. Foi por isso que o professor Pedro fez esses números inteiros, ou redondos. Eu estava devendo 7, depositei 10, mas não é mais 10, mas eu tenho que tirar o 7. Mas o menos vai ficar na frente do mais, professora. Tanto faz. Tanto faz você botar 10 menos 7, que vai dar 3.000, quanto estou devendo 7, ou seja, menos 7 mais 10. Aí, neste caso, ele vai dar 3.000, ficou com um saldinho positivo, né? Então, aqui a gente falou dos números negativos, noção cotidiano, compensação, adição, subtração, é tudo que a gente trabalhou aqui. Mas, e os números inteiros? Foi aquele que eu não falei lá no início, tá? Que eu pulei do número natural direto para o racional. O número inteiro é aquilo que eu já tinha comentado. É contar para negativo. Estou devendo. Estou devendo R$1 para a Nádia. No outro dia, estou devendo mais R$1. Se eu estava devendo 1, agora eu vou acrescentar menos 1. Então, eu estava aqui no menos 1. Daqui para cá tem quanto? Tem 1. Então, eu passei a dever 2. Então, quando a gente vai somar números negativos, só número negativo, o que a gente faz? Soma normal e bota o sinal. Só. Por quê? Porque você está vendo o tamanho, aquele tamanhinho, aquela unidade de tamanho. Então, números inteiros. Aqui é um exemplo que Pedro trouxe, é a questão da temperatura, tá? Então, você tem, agora, no Brasil, está com temperaturas amenas. Claro que, a não ser no Rio Grande do Sul, mas aqui no Nordeste, que eu saiba, que eu lembre, pode me informar ali no chat, se vocês já viram abaixo de 0 aqui no Nordeste. Eu acho que não tem, não. Não. Mas... acho que não. Pois é, só no Rio Grande do Sul, né, Nádia? É verdade. Então, Rio Grande do Sul não, no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e... Tô ruim em geografia. Vai, ajuda aí, gente, bota no chat. Santa Catarina, Rio Grande e Paraná. Olha só. Então, ele colocou o mundo, tá? Agora, do Equador para baixo, na verdade, não é tudo quente. Mas a gente está aqui, ó, entre o Equador e os trópicos. Então, a região tropical é a região mais quente. Lá no sul, no Polo Sul, vai até menos 90. Menos 90. Mas aqui é latitude e longitude. Mas aqui são temperaturas muito negativas, né? Lá no Polo Sul, quanto no Polo Norte. No hemisfério norte, tem muitos países que ficam mais próximos dos polos. Por isso que é positivo. Veja, matemática serve mesmo para quê? Olha a matemática aí. A matemática está dentro de tudo. Não se engane. Matemática é ferramenta para muita coisa, ou se não para tudo. Então, aqui, ele também botou um exemplo de altitude. Então, se eu estou ao nível da água do mar, porque o mar tem um nível, veja que aqui, onde tem a letra C e E, que tem um naviozinho, isso é o nível do mar. Eu estou considerando 0. E aí eu tenho, lá no pico da montanha, eu tenho altitudes
altas altitudes, e na depressão, aqui embaixo, eu tenho, aqui é uma depressão, né? Então são alturas negativas em relação ao nível do mar. Veja que é tudo em relação, tá? Não esqueça, matemática primeiro surge para contar, mas ela surge para medir e ela surge para comparar também. Então, os números inteiros a gente já viu. Aqui, quem é maior, quem é menor. Por que menos 7 é menor do que menos 3? Ora, porque se eu tiver devendo R$7, eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro do que quem está devendo 3? Os dois não têm dinheiro nenhum, está todo mundo devendo. Mas eu preciso de mais dinheiro, certo? Eu preciso de mais dinheiro para chegar no zero. Menos 7. Por isso que menos 7 é maior ou menor do que menos 3. Tudo bem? Outra curiosidade dos números inteiros é a questão, o oposto. Este tamanho aqui, do 0 até o 3, tem o mesmo tamanho do 0 até o menos 3. Então, esta distância, quando eu esqueço o positivo e negativo, pego um pedaço de cordão e meço ali 3, de 0 a 3, quem é meu oposto? Eu vou botar no 0 e vou ir para o lado negativo. Vai dar menos 3. Por quê? Porque é o mesmo tamanho. Isso aqui é o oposto numérico, tá? Vocês vão usar isso depois para outras coisas. Então, além disso, ele trabalhou a subtração. E eu já disse para vocês que na subtração, aqui o exemplo que ele trouxe tem um número positivo e um negativo. 1 menos 8. Ó, se eu tenho R$1 e vou ficar devendo 8, na verdade eu vou ficar devendo 7, né? Porque eu pago logo R$1. E eu de cima, eu estou devendo 5. E acrescento um débito de menos 7, ou seja, vou dever mais 7. Então, eu estava devendo 5, vou ficar devendo 12. Porque eu somo 5 e 7 dá 12, então dá negativo. Bom, e aqui a divisão. Se eu divido, a divisão é o inverso da multiplicação, né? E tem as regras dos sinais, que a gente não vai entrar aqui agora, por causa do nosso tempo. Vamos dar continuidade, eu vou deixar para o professor Pedro explicar melhor para vocês. Vamos lá. Números racionais. Gente, essa é a explicação oficial. Tenho que decorar isso, professora? Não. É mais importante que você entenda que o número racional está entre dois inteiros do que decorar que o número racional é uma fração A e B, com A e B números inteiros e B diferente de 0. Por que B diferente de 0, professora? É fácil. Você pode dividir alguma coisa por ninguém? Se eu dividir para um só, então eu vou pegar aquilo e vou dar todinho para aquela pessoa. Se eu divido para 2, eu vou pegar metade para um, metade para outro. Mas como é que eu vou dividir por 0? Se você pensar, fazer esse raciocínio, você vai ver que não pode. E na matemática, mas deixa lá para cima, tem explicações por que não pode, tá? É importante? Não. Se você entendeu por que não pode, não precisa ir atrás da explicação da matemática. Olha só, aqui ele vai dar uma série de exemplos que você vai ver que o número racional, ele faz parte, o número inteiro e o número natural fazem parte dos números racionais. Por quê? Porque, olha o 5 inteiro aqui, que é um número natural. Mais 5 eu posso escrever como 10 dividido por 2. Então, eu coloco em forma de fração. Eu transformo no número racional. Do mesmo jeito, menos 40 dividido por 5, que vai dar menos 8. É outra fração, uma fração negativa, que está lá no sentido do infinito negativo. Bom, aqui ele coloca um número que não dá um inteiro. Essa questão dos números... a fração do número 25 dividido por 2
não dá um número inteiro, dá 12,5, isso aí é uma representação da fração, que se chama números decimais. Qual é o problema dos números decimais? É que nem sempre ele vai ser finito. Por isso, a gente usa na vida os números decimais, os números com vírgula, muito mais do que a fração. Fração a gente usa muito, quem gosta de cozinhar, receita sempre tem lá, meia xícara, 1 dividido por 2 de xícara, né? Mas, quando você vai no supermercado, você vai comprar alguma coisa, tem lá 2,5, né? 2,5 é a mesma coisa de eu pegar 5 e dividir por 2, que dá 2,5. Mas deu exato. Mas e quando a fração não dá exato? Dá uma dízima periódica. É um número que, sempre que eu fizer o algoritmo da divisão, não vai ter fim. Certo? Por isso que, se seu objetivo é uma engenharia, é matemática, qualquer coisa mais de números, computação tem muita coisa. A TI, gente, vocês não sabem o que é a matemática que tem por trás da TI. Então, lá, nesse mundo, é melhor você operar com a fração do que com o número decimal. Mas, como na vida a gente usa muito o número decimal, vamos aprender tudo. Aí eu tenho o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, e assim vai. O inteiro, que é entrando os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito negativo. E, por fim, os racionais. Veja que o professor Pedro deixou bem desenhadinho que um faz parte do outro, ou seja, está dentro. O maior é os racionais. Professora, tem mais conjunto? Tem. Tem mais, a gente não vai ver agora, mas tem os números reais. Vamos lá. Então, voltando aqui, os números racionais, e aqui no caso, o exemplo dele já traz os racionais negativos, mas o que é? É estar no meio dos números inteiros, né? Então, menos 1/3 está entre 0 e menos 1, tá? Então, bora lá. Seguindo, todos esses podem ser representados ali, vocês vão trabalhar mais com essa questão. Veja o que eu acabei de dizer, menos 1/3, ele está entre 0 e 1. Ele é menor que 0 e maior que menos 1. Olha, o professor Pedro já deixou aqui, ó, desenhadinho. Dá um zoom aí, que aí dá para a turma ver que ele botou aí um pontilhado. Você veja que ele não chega na metade. Por quê? Porque menos 1/3 é menor do que menos 1/2. E aqui outro exemplo é 7/5, né? Que é maior do que 1. Por que é maior que 1? Por quê? Porque a fração 7/5, eu tenho 5/5, que é um inteiro, mais 2/5. Então, eu tenho 1 inteiro mais 2/5, tá? Essas contas vocês também vão ver com mais profundidade com o professor Pedro. Bem, então, rapidamente, a gente falou, para que usamos matemática, né? Classificar, medir, localizar, na verdade, contar, medir, isso tudo faz parte do conjunto, né? Ordem crescente e decrescente, do menor para o maior, ou do maior para o menor. A comparação, a gente sempre está comparando. As operações aqui, soma, diferença, multiplicação e divisão, lembrando sempre que a multiplicação nada mais é do que somas consecutivas. 5 vezes 2. Quem é? 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Dá um total de 10. Não dá para soltar o controle, por isso que não deu para mostrar os dedos. Aqui ele já entrou em potência. Professor, em potência? Eu acho que eu não me lembro, não. Eu já vi, mas eu não me lembro. Potência, gente, nada mais é do que a multiplicação. E a multiplicação nada mais é do que somas consecutivas. Então, desse jeito, a gente vai fazendo as ligações entre os conteúdos de matemática, porque matemática não é caixinha separada,
e fica mais fácil. Não esqueça de fazer as ligações. Bom, os números inteiros tem toda uma referência que vocês já viram e vai aprofundar em um outro momento, porque a gente está sempre retomando. E os números racionais, com a definição formal do número racionais, sem esquecer que o que é racional é aquilo que não é inteiro. Então, eu vou medir, né? Como foi que apareceu os números racionais? Bom, entre várias histórias que eu já ouvi, a que eu gosto mais de acreditar é que no Egito Antigo, tinha a questão, o Nilo subia e o Nilo descia, e tinha a questão de medir qual pedaço de terra que eu vou plantar, e quando você ia medir, não dava exato, porque eles mediam com uma corda. Se não dá exato, então eu não tenho um número inteiro. E aí apareceram os números racionais. Veja que nada é por acaso. Então, a gente já viu isso aqui, tá? Que os inteiros, os naturais, eles estão dentro dos racionais, mas existem números racionais que nem é inteiro, nem é natural, tá? E pode ser representado desta maneira. Nádia, tu queres falar alguma coisa? Queres se despedir? Tem algum comentário? Ninguém entrou no chat para falar nada. Pessoal, vocês assistiram mesmo a aula? E aí, o que é que vocês acharam? Coloca aí no chat para gente. O que é que você achou da aula? Né? Ver conjuntos é muito bom, porque você começa a entender que um está dentro do outro, né? Então, um faz parte do outro, e aí esse desenho ficou excelente. Pois é. O professor Pedro fez. Muito bom. Pois é, já está chegando a hora. Turma, eu sei que vocês estavam acostumados com o Pedro, eu sou um pouquinho diferente. Talvez ele explicasse uma coisa com mais profundidade, mas ele retoma. Na próxima aula, se ficou faltando eu explicar alguma coisa, eu tenho certeza que ele vai retomar. Porque matemática é isso, está sempre interligado. Bom, gente, muito obrigada e tchau, turma. Tchau, pessoal.